Boa noite. A sentença do caso dos navios petroleiros apreendidos pela Guarda Costeira Nacional nas águas territoriais são-tomenses será conhecida esta sexta-feira. A sessão da audiência e julgamento durou 2 dias. Volchenko Yevgon, de nacionalidade ucraniana, e Senzai Gulzen, de nacionalidade turca, ambos comandantes dos navios Marida Melissa e Dutse Integrity, acusados pelo Ministério Público de crimes de contrabando, descaminho de direito e importação e exportação de mercadorias ilícitas, voltaram hoje a ser ouvidos pelo Tribunal da Primeira Instância no âmbito do julgamento iniciado esta segunda-feira. Advogado de defesa dos arguidos espera que a decisão do juiz seja a mais soberana possível. É prematuro falarmos sobre o desfecho deste julgamento. Aguardamos que o juiz possa pronunciar a sua sentença de uma forma soberana, né? E, portanto, a leitura será feita na próxima sexta-feira. A defesa aguarda com expectativa que nossos constituintes sejam salvaguardados todos os direitos de defesa. E foi esse o nosso objetivo, de garantir os mais amplos de direitos de defesa aos nossos constituintes. E fizemos isso durante toda a audiência do julgamento. Agora aguardamos a sentença que será ditada pelo Tribunal. Guilherme Pócer da Costa, advogado de defesa do Estado, está convicto que a justiça será feita e reconhece que deve prevalecer o respeito pela soberania do Estado. Quero dizer, por uma questão de ontologia, eu não vou falar sobre o caso antes da sentença, mas prometo-vos que depois da sentença eu falarei então da minha opinião acerca do conteúdo da sentença. Mas antes disso, tudo que eu tinha a dizer sobre o caso, por uma questão de ontologia profissional, não o faço. Volchenko, comandante do navio Marida Melissa, garantiu durante a audiência que alguém teria autorizado as suas operações no nosso território marítimo, mas não adiantou o nome. Diante dos pressupostos e acusações contra os arguidos, aguarda-se o veredito final do juiz Alberto Monteiro, nesta sexta-feira. E durante a sessão desta segunda-feira, um dos comandantes constituído arguido garantiu em pleno tribunal que recebeu orientações de um dirigente são-tomense para entrar no espaço marítimo nacional. Recusou-se, no entanto, a revelar a identidade do referido dirigente. A sessão da audiência e julgamento desta segunda-feira foi longa. Foram mais de 8 horas que os comandantes dos 2 petroleiros foram ouvidos pelo juiz do Tribunal da Primeira Instância, Alberto Monteiro. Os 2 homens, um de nacionalidade turca e outro ucraniana, são acusados de contrabando, descaminho de direito e importação e exportação de bens ilícitos nas águas territoriais são-tomenses. No julgamento, um dos comandantes das embarcações, constituído arguido, garantiu que recebeu orientação de um dirigente do país para entrar no espaço marítimo nacional. O juiz do caso desafiou o arguido a identificar o tal dirigente, mas este recusou-se em fazê-lo. No entanto, a Guarda Costeira, que apreendeu os navios e outras instituições do Estado que têm competência para autorizar a entrada de embarcações no espaço marítimo nacional, provaram em tribunal que os 2 navios operavam sem qualquer autorização. Tudo se complica ainda mais quando documentos exibidos no tribunal provam que o negócio de transbordo de combustíveis perto da costa são-tomense está a ser desenvolvido há mais de 4 meses. Segundo a legislação marítima que tem servido de suporte para os advogados em julgamento, tais operações de transbordo de combustíveis podem ser realizadas a mais de 20 milhas da costa. No entanto, os navios Marida Melissa e Dutse Integri foram capturados em tais operações a 6 milhas da costa são-tomense. A Guarda Costeira, que exibiu imagens captadas por radar que confirmam a violação do espaço marítimo nacional e a realização de operações duvidosas por parte das 2 embarcações, realçou no tribunal as consequências de tais operações para a fauna marinha. O julgamento do caso deixa claro as alegadas ações de pirataria que ocorrem no Golfo da Guiné e que aos poucos se aproximam do espaço territorial das Ilhas Maravilhosas. O navio
Maria da Melissa tem bandeira de Malta e Dzutz Integri tem bandeira das Ilhas Marshall e foram capturados pela Guarda Costeira, recorde-se, no dia 15 de março, porque operavam a cerca de 6 milhas da costa são-tomense. A pergunta que fica agora no ar é: qual é o dirigente são-tomense que, segundo um dos comandantes do barco, deu ordens para que entrassem nas águas são-tomenses? Já foi localizado também no mar da Guiné Equatorial o navio Andreia, que se encontrava à deriva há cerca de uma semana. O barco foi encontrado e arrestado pela Marinha Militar da Guiné Equatorial para o porto de Malabo. O pedido de ajuda internacional lançado pelo Presidente da República foi determinante. A ajuda da Marinha Militar da Guiné Equatorial foi determinante depois do pedido de apoio lançado pelo Presidente da República junto aos países da sub-região. O navio já foi arrastado para o porto de Malabo, onde se encontra atracado. Os marinheiros, segundo o diretor de gabinete da Presidência da República, Vítor Monteiro, encontram-se sãos e salvos. Também com o contributo da Presidência, foi possível localizar no passado sábado o navio tropical depois de 19 dias à deriva. Os dois navios, por ironia do destino, tiveram o mesmo problema. O veio de transmissão da hélice quebrou. A grande dificuldade, segundo ainda avança o diretor de gabinete da Presidência da República, é como arrastar as duas embarcações para o país, sobretudo o Andreia, que se encontra carregado com mercadorias que trazia de Libreville, Gabão. Vítor Monteiro assegurou, no entanto, que a Presidência da República inicia amanhã um novo contacto junto das autoridades de Malabo na tentativa de resolver o problema e trazer o mais depressa possível os marinheiros para junto dos seus familiares. Recorde-se que Andreia lançou-se ao mar na busca do tropical que se encontrava desaparecido e os dois acabaram por ter problemas e foram recuperados com apoio da Marinha Equato-Guineense depois do SOS lançado pelo Presidente da República, Manuel Pinto da Costa. O ministro angolano de Assistência e Reinserção Social chegou hoje ao país para uma visita de 3 dias. João Batista Kusumwa já teve encontro de trabalho com a ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Natália Umbelina. Acompanhado de duas técnicas do seu ministério, João Batista Kusumwa, ministro angolano de Assistência e Reinserção Social, chegou hoje ao país para uma visita ministerial. Neste sentido, o governante angolano encontrou-se esta tarde com a ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Natália Umbelina, para um primeiro encontro de trabalho. Nós estamos numa missão ministerial para, com as autoridades, dirigentes e instituições de São Tomé e Príncipe, colhermos experiências da operacionalização da política e da estratégia que o governo de São Tomé tem levado a cabo no âmbito da proteção e assistência das pessoas vulneráveis. Portanto, nós queremos tornar esta visita uma visita funcional, operativa, para podermos obter os maiores rendimentos naquilo que nós queremos fazer e, sobretudo, de interesses dos nossos países. Nos próximos 3 dias, para além de encontros com diversas entidades do país, o ministro angolano de Assistência e Reinserção Social tem agendado visitas aos diversos centros de acolhimento e apoio às crianças e idosos em São Tomé e Príncipe. O Banco Africano de Desenvolvimento, o BAD, está a preparar um programa financeiro para São Tomé e Príncipe para este ano de 2013. A notícia foi dada à TVS pelo representante do BAD na capital camerunesa, Yaoundé. A conversa com o representante do Banco Africano de Desenvolvimento foi à margem dos trabalhos da reunião de emergência sobre a proteção dos elefantes. Khan Racine disse que a sua instituição está a preparar um programa de ajuda a São Tomé e Príncipe que abrange vários domínios. Cette coopération se porte très bien. São Tomé e Príncipe est un pays qui tient à cœur, qui est un pays membre et qui bénéficie de... Esta cooperação está a andar muito bem. São Tomé e Príncipe é um país membro que beneficia de um apoio particular, tendo em conta a sua especificidade insular.
Como você sabe, missões regulares se deslocam a este país. O nosso apoio consiste não só no apoio ao reforço das capacidades, mas também no desenvolvimento das infraestruturas e do bem-estar da população deste país. De maneira plus générale, nous nous positionnons comme étant un accompagnateur et un conseil des autorités nationales pour le bien-être des populations de São Tomé. O responsável do BAD nos Camarões lembrou que nos últimos anos esta instituição financiou várias operações em São Tomé e Príncipe. Nous avons chaque année un programme pour São Tomé et n'étant pas le représentant résident. Todos os anos temos um programa para São Tomé e Príncipe. Apesar de não ser o representante para São Tomé, mas sim para Camarões, o que te posso dizer é que nós temos um programa de ajuda para todos os países membros e esse programa inclui São Tomé e Príncipe. Nos últimos anos, várias operações já foram realizadas. Au cours de ces 2 dernières années, quelques opérations ont été soumises à notre conseil d'administration qui l'a approuvé et cela pour donc São Tomé e Príncipe. Khan Racine não avançou o montante da ajuda financeira que o Banco Africano de Desenvolvimento vai colocar este ano à disposição do arquipélago, uma vez que o programa vai ser discutido ainda com o governo são-tomense. Nous accompagnons le gouvernement, nous nous alignons sur sa stratégie. Nós trabalhamos com o governo, alinhamos em toda a sua estratégia e o nosso objetivo é de reduzir significativamente a pobreza. São Tomé é um país que tem bastante potencialidade, nomeadamente no domínio do café e do cacau. Penso que devemos dar a esse setor bastante importância, tendo em conta o papel que esse setor poderá jogar ao nível do crescimento das receitas de exportação. A bastonária da Ordem dos Advogados considera que a globalização financeira e o processo de alargamento da área de atuação das instituições financeiras levou a que a atual crise financeira que se iniciou nos países do centro também tivesse uma dimensão global. Foi durante a cerimónia de abertura da Conferência sobre a Supervisão Financeira e Seguros, organizada pela Ordem dos Advogados. As considerações tecidas pela bastonária da Ordem dos Advogados aconteceram durante a cerimónia de abertura do ciclo das palestras sobre supervisão financeira e seguros, organizado pela Ordem dos Advogados. É importante sabermos qual o impacto da crise atual nas economias de países em vias de desenvolvimento e qual deve ser o papel do Banco Central enquanto entidade fiscalizadora das instituições financeiras. Igualmente, entendeu a Ordem dos Advogados fomentar a discussão sobre a função social do seguro e a atividade seguradora em São Tomé e Príncipe. Na verdade, como é do conhecimento público, apesar da existência da lei sobre o seguro obrigatório, a mesma nunca foi regulamentada, pelo que torna-se urgente ultrapassar esta grave omissão. A crise econômica e financeira continua a ser assunto de relevo internacional e reflete-se de forma muito significativa nas políticas internas e externas de cada Estado. O seu impacto sobre a confiança dos agentes econômicos, sobre a liquidez no mercado e no financiamento da economia real, levou a que fosse iniciado um trabalho à escala mundial de identificação de suas causas e dos fatores responsáveis pelo seu desenvolvimento. O orador da palestra foi o professor Dr. João Calvão da Silva, da Universidade de Coimbra, Portugal. Na sua explanação, o palestrante falou sobre regulação e supervisão financeira e teceu algumas considerações sobre o surgimento da grande crise e a forma como ela se propagou. O valor das casas hipotecadas era de valor muito mais baixo do que os créditos emprestados. Logo aqui, as garantias insuficientes que levaram a que ficasse conhecida pela crise do subprime. Subprémio, prémio pago abaixo do que devia ter sido, tendo em conta o alto risco dos créditos à habitação emprestados. Esses créditos ficaram muito famosos por uma sigla que todos devem conhecer, sigla NINJA, que são as iniciais de No Incomes, No Jobs e No Assets. Portanto, são empréstimos a pessoas que não têm rendimentos, não têm bens, não têm emprego. Com subprime, significa que a métrica ou a medida do risco não foi observada.
E quando não se gere bem o risco, seguramente que adiante pode vir a ser o risco do incumprimento grave, se não mesmo gravíssimo. A palestra reuniu vários juristas, técnicos bancários e convidados. A anteproposta da Lei de Base do Sistema Nacional de Habitação Social esteve no centro de um debate esta terça-feira na Casa da Cultura. O encontro tinha como pano de fundo colher subsídios de modo a enriquecer o documento antes de ser entregue ao Governo. Habitações sociais são todas aquelas construídas pelo Estado destinadas a famílias de baixo rendimento. No âmbito do projeto de apoio ao desenvolvimento urbano de São Tomé e Príncipe, foi elaborada uma anteproposta de lei de base do Sistema Nacional de Habitação Social. Como forma de enriquecer o documento, representantes das instituições bancárias, autarquias, instituições e direções ministeriais e empresas de construção civil participaram nesta sessão de análise e discussão. Nós elaboramos uma anteproposta de lei e é preciso que os eventuais operadores econômicos que podem vir a ter intervenção nesta área, não é, digam, no seu entender, como é que uma lei, que vantagens, que regras é que uma lei de habitação social deveria ter para que eles intervenham. Portanto, no fundo, é este o exercício que nós estamos a fazer, ao escutar dos atores sociais que possam vir a ter intervenção na área da habitação social. A habitação social é um dos graves problemas que os sucessivos governos têm enfrentado. Falar da habitação social em São Tomé e Príncipe não é comparável à habitação social em outras latitudes. Isto devido às nossas características muito particulares. E é preciso tomar em consideração alguns parâmetros que só são específicos dessa nossa realidade. Por exemplo, a escassez do espaço físico nacional e a imperiosa necessidade da sua racionalidade, o que nos leva a repensar, como defendeu há dias o governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe, a opção de construir na verticalidade. O tipo de material a ser utilizado num clima úmido e tropical, que a ser de baixo custo, contemple simultaneamente boa qualidade, a fim de conferir sustentabilidade e durabilidade à construção. 3. A reduzida capacidade de reembolso das pessoas de baixo nível de renda. Este é um calcanhar de Aquiles com que o nosso país se confronta. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, as questões apontadas não podem de maneira alguma constituir obstáculos à prossecução de tão nobre atividade, mas sim desafios ultrapassáveis pela nossa capacidade de criar e realizar em contextos muito concretos da nossa especificidade. Trata-se de um documento que, olhando para o atual cenário econômico nacional e internacional, visa criar um conjunto de bases em forma de benefícios e vantagens para os investidores, tanto estrangeiros como nacionais, que pretendam desenvolver projetos de habitação social. Os países da Comunidade Económica dos Estados da África Central pretendem acabar com o abate indiscriminado de elefantes. Entre os dias 21 e 23 deste mês, representantes dos 10 países da CEEAC reuniram-se de emergência na capital camerunesa para encontrarem uma solução que possa pôr termo ao abate de elefantes. Delegados de países africanos da CEEAC, representantes residentes dos organismos e das organizações internacionais, entre as quais os Estados Unidos e a França, fizeram-se presentes neste evento considerado como estando no quadro do esforço conjunto para salvar a vida selvagem e proteger a natureza. A França, por exemplo, defendeu o envolvimento do Exército e elementos da Guarda Florestal no combate ao comércio ilegal de marfim e propõe que até 15 de maio próximo devem ser tomadas medidas imediatas e concretas. La France
Devemos saudar os esforços realizados por certos países com vista a reforçar ainda mais a segurança das zonas mais vulneráveis por meio das Forças Armadas e guardas florestais. Mas é necessário também refletir-se noutras possibilidades, tais como uma gestão vantajosamente otimizada e concertada das áreas protegidas, uma melhor sensibilização das populações, uma mudança eficaz das comunidades concernente às receitas provenientes das zonas de interesse sinergético. Informações que circularam no encontro de Yaoundé dão conta de que apenas nos últimos 2 anos já foram abatidos mais de 300 de elefantes, sem incluir outros animais que representam o símbolo de algum desses países. O vice-primeiro-ministro dos Camarões, que presidiu o ato, defendeu por isso a necessidade de uma concertação de esforços a nível regional para travar aquilo que pode vir a ser também um desastre natural. As áreas protegidas oferecem toda uma série de bens e serviços ecológicos, preservando ao mesmo tempo os recursos naturais e os valores culturais. O nosso desenvolvimento econômico, social e cultural está estritamente ligado à qualidade e à integridade dos nossos recursos naturais. É nesse contexto que a criação e a gestão dos complexos transfronteiriços das áreas protegidas se impõem como um dos objetivos da luta contra a desertificação e a pobreza. Como l'un des remparts contre la désertification et la lutte contre la pauvreté. Os países mais afetados pelo ataque dos comerciantes ilegais de dentes de elefantes, rinocerontes e outros animais são a República Centro-Africana, Camarões, Chade, Costa do Marfim. Daí que se torna necessário uma concertação de posição para enfrentar os predadores de animais selvagens. Notre action va consister à renforcer les capacités des acteurs chargés de la surveillance. A nossa ação é no sentido de reforçar as capacidades dos autores encarregues de proteger essas espécies, fazer a sensibilização através das organizações da sociedade civil e das ONG e também adotar os meios de comunicação. Existe um programa de capacidade de todos os autores. O apoio do BAD está a ser preparado e esperamos que, o mais tardar no terceiro trimestre de 2013, o nosso Conselho de Administração aprova este apoio que consiste a proteger os elefantes. Le troisième trimestre de l'année 2013, que notre Conseil d'administration approuve cette opération qui consiste a proteger donc les éléphants. O comunicado final da reunião de emergência dos ministros dos países membros ligados ao ambiente e recursos florestais decidiu pela criação de uma célula de crise cujas ações visam fazer face à ameaça da extinção dos elefantes em África. Invite les pays de départ des braconniers actifs dans la zone septentrionale du bassin du Congo à soutenir les efforts des pays affectés pour lutter efficacement contre le phénomène en criminalisant l'infraction de braconnage et en sensibilisant leurs citoyens sur les conséquences du braconnage. Representantes de todos os países membros da Comunidade Económica dos Estados da África Central estavam presentes no evento, com exceção de Angola e São Tomé e Príncipe. TVS presente no encontro de Yaoundé, Camarões, pelos jornalistas Manuel Barros e Jair Nascimento. A tuberculose dominou hoje o encontro entre os profissionais de saúde e os doentes internados no setor de tisiologia do Hospital Dr. Aires de Menezes. O encontro surge no quadro do Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose, celebrado no último domingo. Como prevenir a tuberculose? Quais os meios de transmissão da doença e como deve ser administrado o tratamento? São algumas das questões afloradas hoje no encontro entre os profissionais de saúde e os doentes. É uma palestra sempre importante, onde vai se reproduzir, explicar, reativar, chamar os conceitos do que é a tuberculose, o tratamento, a sintomatologia, os comportamentos adequados que o paciente deve ter, até com os seus familiares, com a sociedade em geral, somente para recordá-los uma vez mais que é importante eles acreditarem em si mesmos, que a tuberculose tem cura e que nós podemos curá-la se colaborarmos com os técnicos da saúde. Durante a palestra, os pacientes também tiveram a oportunidade de partilhar as suas preocupações com os profissionais da saúde. Uma situação difícil para muitos doentes que já se encontram internados há vários meses.
A maior preocupação das pessoas que internada é o tempo do tratamento. Como bem sabe, a tuberculose é a mais simples, que é a tuberculose pulmonar no estado inicial, tem um tratamento de 6 meses. Então, a preocupação de alguém fazer 6 meses é que acha que é um tempo muito prolongado. E tem os pacientes que são multiresistentes, então o tratamento alonga-se por mais de 20 meses. Então, eles têm sempre essa preocupação que acham que a vida deles para durante todo esse tempo de tratamento. E nós temos que fazê-los entender que é importante, que a vida deles não está a parar, muito pelo contrário, que estão a recuperar a saúde, estão a fazer um bem para a sua saúde, porque somente colaborando conosco, fazendo a medicação adequadamente, é que eles podem melhorar e serem mais ativos e produtivos para com eles mesmos, bem como para a sociedade. Como na maioria das doenças, e a tuberculose não é exceção, a prevenção é sempre o melhor remédio. O jogo da sorte da Cruz Vermelha Nacional, ou seja, o Totoloto Nacional, completa hoje 24 anos de existência. Segundo o responsável da instituição, este jogo tem gerado receita para sustentar as suas ações caritativas. Criado a 26 de março de 1989, o Totoloto Nacional fez hoje 24 anos de existência. Foi criado com o objetivo de ajudar o Estado a resolver alguns problemas dos cidadãos. Faz precisamente hoje 24 anos que arrancamos. Sempre a bater. Todos os fins de semana, o Totoloto tem sido uma esperança para a esmagadora maioria das pessoas. O Cruz Vermelha, quando instituiu o Totoloto em Santo Tomé, nós temos que ver duas vertentes principais. É ajudar a própria Cruz Vermelha a financiar os seus projetos, a sua programação extensa. Nós, como deve saber, a Cruz Vermelha tem uma série de assistidos no país, em todos os distritos e particularmente no distrito de Aba Grande. Segundo o responsável pela área do Totoloto da Cruz Vermelha, o balanço das atividades envolvidas é positivo. Temos centros sociais, temos alojamentos para os idosos e em todos os distritos de Ciel existem uma série de indivíduos necessitados que nós mensalmente damos uma assistência alimentar, um cabaz e a saúde, tratamos da sua saúde com apoio dos nossos técnicos da saúde, médicos, enfermeiros, voluntários. Para esta semana, o Totoloto Nacional tem um acumulado de cerca de 280 milhões de dobras e o jackpot com cerca de 440 milhões. É tudo por hoje. Em nome de toda a equipa, boa noite.